Hoje nós começamos uma nova série de pregações e assim nos próximos domingos nós teremos de Bíblia aberta no livro do profeta Jonas. Este livro inclui-se nos profetas menores e é chamado menor não pelo conteúdo em si, mas porque o tamanho do livro é menor do que os outros livros proféticos. Este livro é muitas das vezes questionado acerca da sua veracidade pelos teólogos liberais. Como tal, olham então para o livro de Jonas como sendo uma parábola e, segundo os mesmos, deve ser então encarado apenas como um livro de histórias morais com aplicações para os dias de hoje. Estas ideias então surgem porque têm dificuldade em entender a liberdade de Deus em fazer tudo aquilo que lhe aprouver. Além disso, os milagres existentes para estas pessoas, para estes teólogos liberais, são impossíveis de serem realizados. Como é que nós então podemos explicar a essas pessoas que o livro de Jonas não é uma parábola, mas é, de facto, um livro profético, um livro histórico? Em primeiro lugar, o livro de Jonas é bastante longo para ser uma parábola, ainda para mais sendo tão detalhada nos seus pormenores. Basta fazermos então uma comparação entre o livro de Jonas e as outras parábolas que nós encontramos na Bíblia para percebermos então a diferença. De Obadias. Em segundo lugar, as personagens do livro de Jonas são reais. Se repararmos e se lêssemos em 2 de Reis, capítulo 14, versículo 25, o nome de Jonas vem aí referido e diz que é filho de Amitai. Significa isso, se fosse então uma parábola, não usaria nomes de pessoas reais, concretas. Em terceiro lugar, hoje em dia naquela zona onde Jonas foi proclamar a mensagem de Deus, Nínive, existe uma antiga mesquita muçulmana, assim como também um cemitério, com o nome Tumba de Jonas. Se fosse uma fábula, uma parábola, certamente isso não aconteceria. Em quarto lugar, e talvez o mais importante, Jesus tratou o livro de Jonas como sendo histórico. E este, de facto, é o ponto principal. Se repararmos em Lucas capítulo 11, versículo 29 e 30, Jesus diz o seguinte, ouvimos o seguinte lá escrito: E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Então, tendo isto em mente, se Jonas não existiu, se foi uma parábola, uma fábula, então Jesus usou erradamente a personagem de Jonas para ilustrar aquilo que ele queria dizer. Mais grave ainda, se Jonas não serviu de sinal para os ninivitas, então Jesus também não serviria de sinal para aquela geração. O que seria então a evidência que o ministério de Jesus tenha sido fracassado. Por isso, ao olharmos para o livro de Jonas, não podemos temer as verdades bíblicas, ainda que possam ter tensões existentes. A personagem principal do livro de Jonas não é Jonas, e muito menos o peixe, o grande peixe. A personagem principal deste livro é Deus. E o tema que iremos dar a todo o livro é a liberdade de Deus. E o tema da mensagem de hoje é: meta-se onde é chamado. Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3, serão os 3 versículos que nós iremos ler hoje. Então, versículo 1 de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Então, olhar para este versículo, em primeiro lugar, nós vemos a iniciativa de Deus. O livro de Jonas começa logo por mostrar que a iniciativa da reconciliação entre Deus e os homens nasce no próprio coração de Deus. Ele tem liberdade para fazer tudo aquilo que lhe aprouver e da forma como quiser.
veio a palavra do Senhor. A iniciativa é de Deus. Temos muitas vezes a ideia que Deus tem de agir de certa forma. E caso contrário, se Deus não agir daquela forma que eu acho que Deus deveria agir, nós achamos que, se fosse assim, Deus não estaria a ser Deus. E sem darmos conta, nós quando imaginamos que Deus deveria ser desta forma, nós estamos a criar inconscientemente um ídolo. Um Deus que não existe. Um Deus segundo o nosso coração. E quem somos nós para criar ídolos? O apóstolo Paulo teve que lidar com este tipo de coisas, com este tipo de pensamentos. Em Romanos 9 nós vemos precisamente Paulo a confirmar isto. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem és tu, ó homem, para dizeres como Deus deve agir? Ele faz tudo conforme a sua boa vontade. Então temos que confiar nesta verdade. Que Deus é Deus. Deus é bom. E feliz daquele que nele confia. Temos também de descansar nos seus braços, tal como Jó fez no capítulo 42, versículo 2. Jó, bem-aventurado, porque eu sei que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Bem sei, diz Jó, que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então é bom nós confiarmos em Deus e descansar nele, sabendo que Deus tem liberdade para fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir a sua ação. Se houvesse alguma barreira que Deus não pudesse quebrar, que Jesus não pudesse quebrar, ou o Espírito Santo, Deus não estaria a ser soberano. Então pensemos, se a liberdade de Deus colidir com a liberdade do homem, quem vencerá? Para a próxima semana, então, iremos tentar responder a isso. Deus veio então ter com Jonas, e o nome Jonas significa pomba. A iniciativa de Deus para com o homem sempre o leva a fazer alguma coisa. Deus, quando age, Deus, quando intervém, sempre leva o homem a ser desafiado. E normalmente quando isto acontece para nós deixarmos o nosso conforto pessoal e seguirmos a sua voz, seguirmos a sua vontade. Olhemos para o versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, em primeiro lugar, vimos a iniciativa era de Deus. Em segundo lugar, vemos o desafio de Deus. E é muito interessante olharmos para as primeiras 3 palavras deste texto. Reparemos novamente. Levanta-te e vai. Estas foram as palavras também usadas para muitos servos de Deus, tal como nós lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, para Abraão. Levanta-te e vai. No entanto, ao contrário destes desafios constantes que encontramos no Antigo Testamento, Jonas foi aquele que recebeu a primeira chamada para proclamar a salvação a todas as nações. Tal como vimos na Escola Bíblica Dominical, a ideia que vimos no Antigo Testamento era: vai até Israel e sê um dos nossos. Em Jonas nós encontramos esta verdade: sai de Israel e proclama a mensagem de Deus. E curioso que muitas das vezes ainda vivemos então a mentalidade do Antigo Testamento. Estamos à espera que as pessoas venham e nós não vamos ter com elas. Em Jonas encontramos então um mandato mundial, tal como a grande comissão, de sairmos, de deixarmos o nosso conforto pessoal para irmos proclamar o Evangelho a toda a criatura. Será que isto significa facilidades? Será que isto significa que não iremos ter riscos nenhuns? Porque às vezes as pessoas tendem a avaliar a vontade, o desejo de Deus, pelos riscos. Se tem risco, então é porque não é da vontade de Deus. Não tem, então é porque é da vontade de Deus. E tentamos olhar para sinais que Deus tenta, achamos nós que Deus está a emitir. Não é? Então vamos vendo placas e achamos, olha, é para aqui que Deus nos está a indicar.
E de facto não é assim que Deus funciona, nem trabalha connosco. Será que vamos então falar do Evangelho apenas com as pessoas que nós nos damos? Será que vamos falar do Evangelho apenas aquelas pessoas que nós achamos que merecem a salvação por serem tão boazinhas, se é que isso existe? Jonas foi desafiado a ir à grande cidade de Nínive para falar contra tudo aquilo que eles estavam a fazer, porque viviam numa podridão espiritual. Nínive, nos dias de hoje, situa-se na parte norte da cidade de Mossul, a terceira maior cidade do Iraque, e onde ultimamente tem havido vários ataques terroristas. No tempo de Jonas, Nínive era a maior cidade e era conhecida pelas suas riquezas, mas também era conhecida pelo terrorismo, naquela altura já existente. Há coisas que nunca mudam. Eram extremamente cruéis para com quem não seguia as regras. Chegavam até ao ponto de matarem as pessoas à frente de todas as outras e no fim deixarem os seus corpos expostos na entrada da cidade para que as pessoas ao entrarem dentro de Nínive percebessem, se não obedecerem às regras, é isto que vos acontece. Então tudo o que de mal se passa lá nos dias de hoje, naquela altura, provavelmente seria muito pior. Além de tudo isto, além de Jonas saber disto, este povo da Assíria era considerado inimigo do povo de Israel. Invadiram várias vezes o território israelita. E quando invadiam, obrigavam o povo de Israel a pagarem o tributo. Nós encontramos isso em 2 de Reis, capítulo 15, versículo 19 a 21. Deus não estava fascinado com a grandiosidade da cidade, mas estava contristado com o pecado existente na cidade. Raramente ou nunca Deus se fascina com as coisas que encantam os olhos humanos. Deus está muito mais preocupado com o coração. Muitas vezes, então, aquilo que encanta e traz alegria aos homens desencanta a Deus e provoca-lhe náuseas. Por isso, diz-nos o versículo 2, reparemos, que a malícia existente era tão grande que Deus decidiu intervir devido às ofensas que ele estava a sentir. Porquê? Porque todo o pecado, seja ele qual for, é uma ofensa contra Deus. Todo o pecado que nós cometemos, seja com alguém próximo, seja o pecado de omissão, seja que tipo de pecado for, todo o pecado é uma ofensa contra Deus. Deus é santo e, devido à sua santidade, não pode pactuar com pessoas que vivem, não é que caem, mas que vivem como se Ele não existisse e que caem então e que vivem no pecado. Por isso temos que olhar para o pecado de uma forma correta. E a melhor forma que nós temos de olhar para o pecado é perceber que o mesmo ofende a Deus. E se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, nós não iremos querer ofendê-lo. É a mesma coisa, se nós amamos a nossa mulher, o nosso marido, de todo o nosso coração, nós não iremos querer ofender. Então nós também não vamos querer ofender a Deus, ainda por cima, depois da sua obra nas nossas vidas. Não é para ser salvos, não é para sermos salvos que nós não queremos pecar, mas é porque fomos salvos que nós queremos deixar de pecar. Quando percebemos a dimensão daquilo que nós fomos salvos, salvos da ira de Deus, nós não iremos querer viver uma vida contrária àquela para a qual nós fomos conquistados. Santificação, processo de sermos cada vez mais como Cristo. Como é que Jonas reagiu à chamada de Deus? O que é que Jonas fez perante o desafio que Deus lhe colocou? Como é que Jonas reagiu a ver um povo que estava perdido espiritualmente? Será que ele teve mais amor por si ou pela sua pátria do que teve amor pelas almas perdidas? Qual foi a bandeira de Jonas?
versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então o profeta Jonas disponibilizou-se, é certo, mas para fugir da missão que Deus lhe tinha feito. Esta fuga não é uma fuga qualquer. Se olharmos atentamente para o texto, percebemos que ele estava a fugir não só da missão, mas também da presença de Deus, como se isso fosse possível. E com este pensamento, Jonas estava, ou provavelmente achava, que a presença de Deus estava circunscrita apenas ao reino de Israel. No entanto, Deus é soberano. E a sua soberania estende-se por toda a terra. Não há um único canto neste mundo que Deus não diga, é meu. O salmista David entendia esta maravilhosa verdade. Nós podemos ler isso no Salmo 139, versículo 9 e 10. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus está presente em todo o lado. Jonas fugiu para Tarsis. Tarsis era uma cidade no sudoeste de Espanha. Nínive estava bem lá em cima. Os hebreus, quando apanhavam um barco, o contexto diz-nos que quando os hebreus apanhavam um barco, apanhavam porque estavam desesperados. Então era assim que Jonas sentia-se naquele momento. Qual a razão então de ter escolhido Tarsis? Primeiro, era o lugar mais distante que naquela altura se conhecia. E, além de ser distante, estava totalmente oposto à cidade de Nínive. Desta forma, mostrou uma profunda desobediência para com o mandato de Deus. Ok? Deus chamou-me para ir para ali, eu vou fugir para o sítio mais longe. Pode ser que Deus não veja onde eu estou. Em segundo lugar, Tarsis era conhecida por ser um lugar tranquilo. Um oásis para quem o visitava. Talvez, quem sabe, as Maldivas daquela altura. Jonas sempre valorizou o seu conforto pessoal em detrimento da obediência a Deus. Esta é mais uma prova disso, em querer ir para Tarsis. O que é que ele fez? Jonas foi então para Jope para não pregar sobre Deus aos gentios. Curiosamente, e há aqui um aspecto que eu acho curioso, em Jope, 750 anos depois, Pedro recebe a visão da parte de Deus de que o Evangelho não é só para os judeus, mas também é para os gentios. E foi lá que Jonas foi para Jope para fugir de pregar o Evangelho aos gentios. Diz-nos o texto que Jonas, reparemos neste pormenor, que Jonas comprou o bilhete e embarcou de barco. Ele podia também ter fugido no barco dos cobradores do bilhete, tal como às vezes hoje fazem no Eletro, e como também muitas vezes as pessoas fazem quando nós estamos a entrar no metro, as pessoas encostam-se a nós para entrarem connosco e não pagarem o bilhete. Jonas podia ter feito isso, mas ele não fez. Jonas obedeceu à lei dos homens, mas não obedeceu à lei do Deus dos homens. Ele quis antes cumprir todas as regras, obedecer a todas as leis dos homens, mas não obedeceu à lei do Deus desses homens. Então podemos retirar pelo menos 3 aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, meta-se onde é chamado. Deus deseja vidas prontas para lhe obedecer. Ele torna a passividade em atividade.
Vejamos 2 exemplos. O povo português costuma dizer: não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. E a Bíblia muda esta perspectiva e diz: faz aos outros aquilo que queres que os outros façam a ti. Então, o Evangelho cria dinâmica. Em segundo lugar, o povo diz: não te metas onde não és chamado. E aqui em Jonas encontramos a ação: mete-te onde és chamado. Responde afirmativamente àquilo que Deus te chamou. E nós sabemos que Deus nos chamou, por exemplo, à santidade, à fidelidade, ao amor, à evangelização. Respondamos então afirmativamente a essa mesma chamada. Envolva-se com todas as suas forças. Dê tudo de si para que isto seja uma realidade. E é esta verdade que nós encontramos no Salmo 100. Cantem ao Senhor com entusiasmo, habitantes de toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Vão à sua presença com cânticos de júbilo. Não se esqueçam que Deus é Deus. Foi Ele que nos criou. E nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo. Ele é o nosso pastor. Entrem no seu templo com ações de graças. Entrem nos seus átrios com hinos. Louvem-no e bendigam o seu nome. O Senhor é bom. O seu amor é eterno. E Ele permanecerá fiel para todo o sempre. Quando sabemos quem Deus é, as nossas bocas não poderão ficar caladas perante aqueles que estão ao nosso lado. Há quanto tempo não falamos de Deus às pessoas que estão ao nosso lado? Há quanto tempo nós não falamos de Deus aos nossos familiares? Há quanto tempo nós não apoiamos aqueles missionários que estão a levar o Evangelho àquelas pessoas que nós não conseguimos chegar com os nossos pés? Há quanto tempo? Teremos nós um espírito missionário? Ou teremos nós um espírito revolucionário perante a vida? Será que o Evangelho é vivido e pregado no nosso lar? Tudo começa lá em casa. Porque se só vivermos o Evangelho fora do nosso lar, a nossa vivência será muito provavelmente uma fachada. Meta-se onde é chamado e perceba como Deus é bom para todos aqueles que o seguem. Em segundo lugar, a segunda aplicação que nós podemos tirar é que a direção que toma na sua vida revela onde está o seu coração. A direção, o caminho que escolhe para a sua vida mostra onde está o seu coração. A fuga de Jonas mostrou que o seu coração estava longe da vontade de Deus, porque não queria cumprir a vontade daquele que o criou, mas queria sim cumprir a sua vontade pessoal. O seu conforto falou muito mais alto, porque chegou a tomar uma direção totalmente oposta e a ir para um lugar que era conhecido pelo conforto existente, em vez de ir para um lugar onde reinava o terrorismo. Onde está o nosso conforto? Jonas Madureira tem uma frase muito forte e que revela bem o entendimento deste aspecto. Ele diz o seguinte: Jesus não quer o seu conforto. O seu conforto pessoal é um suicídio. É a sua tentativa de seguir a Cristo nos seus termos e não nos dele. Então, meus irmãos, o conforto pecaminoso é aquele que não permite sair do nosso lugar para falarmos de Deus às pessoas que estão perdidas nos seus pecados e delitos. Tal como temos dito, nós falamos pouco de Deus às pessoas porque muito provavelmente falamos pouco com o Deus das pessoas. Jonas fugiu dos seus adversários para que não houvesse salvação. Reparemos,
Jonas fugiu de Nínive para que não houvesse salvação. Fugiu dos seus adversários. Curiosamente, há pouco mais de 2000 anos, houve um homem que não temeu os seus adversários para que houvesse salvação. E não temeu os seus adversários e esteve disposto a ir até à cruz para que todo aquele que coloca a sua vida nas suas mãos e reconhece que é pecador tenha a vida eterna. Esse homem foi Jesus. Ele é o exemplo supremo de como cumprir a vontade de Deus, saindo do seu conforto, por causa da alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Precisamos, cada vez mais, de sermos treinados pela cruz. E nós, às vezes, fugimos dela. E a mensagem da cruz é aquela que tem poder para salvar e transformar as nossas vidas. Jonas fugiu dos seus adversários para que não houvesse salvação. Jesus enfrentou os seus adversários para que houvesse salvação. Seremos como Jonas? Ou seremos como Jesus? Não porque a nossa vida possa trazer salvação a alguém, mas para anunciar a vida de Jesus, que tem poder para salvar todo o tipo de pessoa. Em terceiro e último lugar, a palavra tem poder. Temos de reconhecer alguma coisa boa de Jonas. Ele sabia que não podia levar a sua mensagem, porque tinha que levar a mensagem de Deus. Ele preferiu mudar de sítio a mudar a verdade. Ele preferiu fugir a levar a mensagem poderosa. Porque ele podia chegar até Nínive e adulterar a mensagem e pregar aquela mensagem que não faz mal a ninguém, água com açúcar. Mas ele não. Ele quis fugir. Pensemos. Será que estamos a amenizar a verdade, a tentar amenizar a verdade, com medo daquilo que nos possam fazer? Será que estamos a abandonar a pregação do Evangelho, da fé, do arrependimento, com medo daquilo que as pessoas nos possam dizer? Com medo daquilo que as pessoas nos possam chamar? A não ser que Deus mande algum avivamento, e nós precisamos de orar por isso, o Evangelho não produzirá alegria em grandes massas. Porquê? Porque a sua mensagem produz mudança. E as pessoas não querem mudar. E é por isso que nós vemos muitas vezes as pessoas a deixarem as igrejas, a deixarem as suas famílias, a deixarem os seus trabalhos, porque tudo o que as obriga a mudar, as pessoas não estão dispostas a aguentar. Daí que hoje em dia se fala muito da felicidade pessoal. E sabem porque é que eu estava a conversar isto na sexta com o Sami sobre a felicidade pessoal? Sabem porque é que, no meu ponto de vista, porque é que as pessoas falam muito na felicidade pessoal? No eu? Se a felicidade pessoal for o fim último de todas as coisas, eu não tenho que mudar. Eu tenho é que ser feliz, é aquilo que me dá gosto. Então eu não preciso mudar o meu ser, quem eu sou, porque isso traz-me felicidade. Então, muitas das vezes as pessoas colocam a tónica: o que importa é que sejas feliz. Um discurso bonito, mas não tem nada de bíblico. O que importa é que sejas feliz. A tua felicidade pessoal acima de todas as coisas. Não. As pessoas, quando dizem isto, revelam um coração soberbo, arrogante, que não está disposto a mudar para que Cristo esteja no centro das suas vidas. Proclamemos a verdade e somente a verdade. No entanto, será que mudar de sítio resolve? Para a semana iremos perceber como a fuga tem perna curta.
Que Deus nos ajude.